Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da Jovem Pan News. Eu sou Bruno Meyer e estes são os destaques desta edição. Apple se torna a primeira empresa a valer 3 trilhões de dólares. Quais são as razões para a gigante americana, cofundada por Steve Jobs, alcançar marca inédita no mundo? No Brasil, a Petrobras começa 2022 como a empresa mais valiosa da América Latina. A estatal é avaliada em cerca de 70 bilhões e 600 milhões de dólares, 1 bilhão e 300 milhões de dólares a mais do que a vice-líder, a América Móvil do México. O Uber anunciou que vai encerrar a operação de entregas de refeições, o Uber Eats, no Brasil. O último dia do serviço de delivery será 7 de março. O que está por trás da decisão da gigante americana? Um levantamento inédito mapeou os perfis de profissionais que têm uma performance melhor do que os outros numa empresa e os perfis de líderes que mais produzem resultados para uma companhia. A cofundadora da Talent Academy, Renata Berti, responsável pela pesquisa, estará em nossos estúdios para discutir o assunto. Investimentos em startups brasileiras ultrapassa 50 bilhões de reais em 2021. Número de investidores em startups cresceu 34% em 2021, maior alta desde 2007. Conheça daqui a pouco as 10 empresas startups que se tornaram bilionárias em valor de mercado. E o catálogo de David Bowie é vendido para a Warner por 250 milhões de dólares. Por que o mercado de venda de direitos de reprodução de música está tão aquecido no mundo? Tudo isso e muito mais, não saia daí, o Business está começando. Vamos falar agora de um recorde alcançado esta semana por uma empresa. Você sabe quanto é o valor de mercado da Apple hoje? 3 trilhões de dólares, o equivalente a 17 trilhões de reais. Com isso, a gigante americana, cofundada por Steve Jobs, se tornou a primeira empresa do mundo a atingir esse patamar. Se a gente fizer uma rápida comparação, o PIB do Brasil em 2020 foi de 1 trilhão e 400 bilhões de reais, ou seja, a Apple é o dobro do PIB do Brasil. Além do volume de dinheiro, o que impressiona é a velocidade da conquista desses trilhões. A Apple, hoje presidida por Tim Cook, abriu seu capital na Bolsa de Valores em 1980 e levou 38 anos para atingir o valor de mercado de 1 trilhão. Agora, ela bate um novo recorde apenas 1 ano e 4 meses depois de estrear o clube dos 2 trilhões de dólares alcançado em 2020. E qual é a explicação para atingir esse valor de mercado inédito? A empresa continua a se valorizar porque mantém e amplia as vendas de seu produto mais desejado, o iPhone, que teve seu modelo atualizado para o 13. Também tem se preparado para trazer novidades em aparelhos de realidade aumentada e virtual, além de ter anunciado um carro autônomo. Ou seja, vendas altas, realidade aumentada e muita tecnologia ajudam as ações da Apple a seguir como uma das favoritas no mercado financeiro. Bem, vamos girar o assunto agora, falar de um recorde envolvendo os investimentos em startups brasileiras em 2021. O crescimento dos unicórnios brasileiros, quando empresas passam a ter um valor de mercado superior a 1 bilhão de dólares, tem gerado um efeito manada de incentivo a novos aportes. Ou seja, quanto mais unicórnios aparecem no mercado, como Nubank, 99, iFood, mais investidores passam a olhar para dezenas de outras candidatas a integrar o sonhado time das startups bilionárias. Há uma série de novos investidores internacionais de olho nas startups brasileiras. O japonês SoftBank, por exemplo, prepara um novo fundo para a América Latina. O gigante dos investimentos americano Tiger Global e a gestora americana PIMCO também voltam as suas atenções para o Brasil. E por falar nos unicórnios, o Brasil tem 21 atualmente, sendo que 10 delas se tornaram unicórnios em 2021, em setores como segurança, logística e comércio eletrônico. É um recorde de criação de unicórnios em 1 ano. Vamos agora conhecer os 10 novos unicórnios criados no Brasil em 2021.
O ano de 2021 começou com Madeira do setor de e-commerce, seguido pelo Hotmart, também no setor de e-commerce e mídia. Tem o Mercado Bitcoin, uma nova fintech aí para falar das criptomoedas, a Único do setor de segurança, a Frete.com, que é logística, a CloudWalk, que é uma nova fintech, a Dak & Jock, que é uma logística, né? A Merama, que é também de e-commerce, você vê que e-commerce aí está liderando, e as outras duas que surgiram em dezembro de 2021, surgiram, que eu falo, que viraram unicórnios, né? É a Olist de e-commerce e a Facili também de e-commerce, ou seja, 10 novos unicórnios surgidos em 2021. Em 11 meses, até novembro de 2021, foi aportado no país quase 50 bilhões de reais, quase 200% superior ao ano de 2020. E só para lembrar, a primeira startup bilionária brasileira foi o aplicativo de transportes 99 em janeiro de 2018. Um dos fundadores do 99 recentemente falou sobre a promessa que será 2022 no setor. Ele diz que há uma década os investimentos estavam migrando para o sudoeste asiático e a América Latina era praticamente excluída do movimento. Hoje, a região é o epicentro dos investimentos nesse tipo de negócio. Ou seja, concluindo, 2022 deverá ser mais um bom ano para as startups locais. Vamos agora falar do mercado, do mundo corporativo. O que motiva as pessoas no mercado de trabalho dentro de uma empresa? Uma boa pergunta, né? Um levantamento inédito mapeou os perfis de profissionais que geralmente têm uma experiência mais positiva na empresa e quais são os perfis de líderes que engajam mais o seu time. A pesquisa foi feita pela Talent Academy, uma startup fundada em São Paulo para desenvolver melhores profissionais ao mercado de trabalho e que faz parte do projeto Cubo do Itaú. E para nos trazer novidades do levantamento, nós recebemos em nossos estúdios a cofundadora da Talent Academy, Renata Betti. Renata, muito obrigado pela sua presença aqui no Business. Renata, é o seguinte, a Talent analisou os dados de 10 mil colaboradores e cruzou com o perfil de 800 líderes de empresas de grande e médio porte. Afinal, quais são os perfis de profissionais que costumam ter uma experiência melhor no trabalho, que geram mais resultados positivos? Bom, obrigada, primeiramente, pelo convite. Respondendo a sua pergunta, Bruno, depende. Depende do setor, depende da função que a gente está falando, não dá para generalizar. Mas eu trouxe 2 exemplos concretos, de acordo com o nosso estudo, que mostram quais experiências são mais positivas dependendo aí da área. Por exemplo, numa grande multinacional, na área de marketing, os perfis mais extrovertidos, comunicativos e emocionais tinham o NPS, que é a métrica que a gente usa para falar de engajamento, né? O quanto a pessoa recomenda aquela organização para outros trabalharem. E o NPS era mais de 20% superior desse grupo em relação ao grupo das pessoas mais introspectivas e racionais. E falando de resultado também, que é a segunda parte da sua pergunta, eu trouxe o exemplo de um call center. Um cliente nosso que é um call center, a gente mostrou que dentro do grupo dos operadores que fazem cobrança telefônica, quem tinha mais resultado era a minoria, eram as pessoas com um perfil mais intuitivo e mais empático. Dentro de um call center. Dentro de um call center. Entendi. Sendo que 80% do perfil daquele grupo tinha um perfil mais pragmático, né? Pessoas mais racionais. Mas os resultados eram 24% superiores das pessoas com o perfil mais empático e intuitivo. Você tem outro exemplo, por exemplo, de um setor aí que... Esse exemplo aí do call center é sensacional, né? Quer dizer, um call center aí, pessoa intuitiva ali, tem um resultado muito melhor, né? E mais empática também, porque são pessoas que geralmente conseguem se colocar no lugar do outro. Sim. Então ela está fazendo ali uma cobrança por telefone e ela consegue ter essa habilidade que a gente sabe que é importante. A partir disso, o que a gente faz? A gente começa a treinar as pessoas que têm perfis diferentes para tentar atingir o resultado. E numa indústria, por exemplo, numa fábrica, vocês no estudo têm como identificar algum outro setor, por exemplo? Sim. Em indústria, é muito comum, inclusive falando de liderança, né, ter pessoas com perfil mais pragmático. Pessoas muito organizadas, autodisciplinadas, que seguem processos, porque a indústria é assim que funciona. Só que olha que curioso, no nosso estudo, a gente viu que a maior parte dos líderes do Brasil, da América Latina, na verdade, de pequenas, médias e grandes empresas,
são pessoas com esse perfil, mais pragmático. Só que os líderes que têm times mais engajados, com uma experiência mais positiva, são os líderes criativos, que na verdade são minoria dentro das empresas, né? Que são pessoas que normalmente abraçam novas ideias, enfim, pessoas abertas a mudanças. É isso que eu queria perguntar sobre em relação à liderança, né? Profissionais que lideram equipes aí. Vocês conseguiram identificar assim, o perfil que mais gera resultado para a empresa? Como eu falei, depende do setor, né? Mas, de forma geral, quando a gente fala especialmente em motivação, engajamento, experiência do colaborador, são os criativos que têm uma média mais alta do NPS, que é essa métrica do engajamento. Essas são as pessoas que geralmente têm aí uma capacidade muito grande de abraçar novas ideias. E as pessoas hoje no mercado de trabalho sabem e precisam, eu acho, né, de líderes abertos, que dão mais autonomia, que deixam as pessoas serem mais protagonistas. Inclusive, Bruno, a gente tem uma informação importante também que é sobre motivação. A gente entende hoje, com dados, quais são, de fato, os fatores que motivam as pessoas no mercado de trabalho. E a gente também consegue trazer com bastante precisão isso, né? Que não é mais aumento salarial, bônus ou promessa de estabilidade. Isso daí é muito interessante, eu quero já falar com você. Mas em termos ainda de liderança, dá para, por exemplo, bater todas as metas, gerar satisfação na equipe, fazendo com que cada membro do time seja realizado no trabalho e, ao mesmo tempo, o chefe, o presidente da empresa gostar? Dá para agradar todo mundo? Olha, papel de líder não é fácil, tá? Todo mundo sabe, agora que eu mesma ocupo um papel de liderança, eu sei o quanto é difícil você ser líder. É possível? Sim, a gente ter bons resultados e ter um time de alta performance, com certeza. Quais são hoje os fatores, né, pra gente falar isso? Primeiro, diversidade. É muito importante você abraçar a diversidade e inclusão de verdade. Por quê? Porque se você tem um time homogêneo, que todo mundo tem o mesmo perfil e pensa da mesma forma, dificilmente você vai ter novas ideias, você vai ter pessoas que pensam como resolver um problema de uma forma diferente. Então, a gente, na Talent Academy, tem um time muito diverso. E diversidade cognitiva também, tá? Não só diversidade de perfis, mas pessoas que usam o cérebro de uma forma diferente. Uma pessoa que tem um perfil mais analítico, outra pessoa que é mais criativa, outra pessoa que é boa de relacionamento e uma pessoa que é boa de execução. Um time de alta performance geralmente tem essa combinação, tá? Esses 4 perfis juntos trabalhando. E o que falta em termos de liderança, assim, perfil de liderança no Brasil hoje? Uma característica que falta? Olha, a gente consegue dizer qual é o perfil, qual a minoria, né? Qual é? Que é o perfil criativo. Que são perfil criativo? Sim, são as pessoas mais intuitivas, que têm mais empatia e que são mais abertas a novas ideias. Hoje, essa é a minoria. 2% dos líderes do Brasil hoje têm esse perfil. Você define criatividade, profissional criativo como? Intuitivo. Uma pessoa intuitiva, uma pessoa que a pessoa contrária ao criativo é a pessoa sensorial. Ela precisa de dados e fatos para tomar uma decisão. A pessoa criativa não. Ela leva mais a própria experiência, né, na hora de tomar decisão, de ter novas ideias. E ela é mais aberta. Acho que ela quer sair do status quo, Bruno. É assim que eu acho que eu diria, né? Ela não aceita as coisas como elas são. Ela quer sempre pensar em algo melhor. Ela é contrária àquela ideia. Sempre foi assim, vai ser sempre assim. A gente está vendo aí imagens da Talent Academy. A Talent Academy foi cofundada aí pela Renata Betti em São Paulo, hoje faz parte do Cubo Itaú, e é uma startup realmente, a gente acabou de falar aqui no programa, né, sobre startups, e cresceu muito, né? Você começou com o quê? A gente tinha 4 pessoas, né? Eu, Maurício, que nós somos irmãos, a gente teve essa ideia em 2017, a gente nasceu dentro da consultoria, que a nossa família é sócia de RH, por isso que a gente já entendia muito esse mundo de RH e desenvolvimento humano, e a gente viu uma oportunidade de trazer a tecnologia para escalar, né? É muito importante, quando a gente fala de autoconhecimento e autodesenvolvimento, a tecnologia possibilita que todo mundo dentro de uma organização, até o chão de fábrica de alguns clientes, usa a nossa plataforma para entender o seu perfil, entender o que te motiva no dia a dia e como você pode dar o seu melhor dentro da organização. Ô Renata, você estava falando, eu interrompi aí você, sobre os jovens, né? Que não basta um ótimo salário hoje, né? No passado, o jovem gostava de estabilidade. Hoje não mais. Sim. Por que isso? E você falou muito de causas, por exemplo. Quais são as causas que motivam
o jovem? Olha, a gente, de novo, os dados apoiam muito hoje eu poder responder isso, né? Porque antes era muito baseado na nossa intuição, o que a gente sentia, ou as pessoas estão pedindo demissão, a gente não sabe o motivo. Hoje a gente sabe, tá? Uma etapa da plataforma, de uma ferramenta que a gente tem, entende isso. Quais são os drivers? O que motiva as pessoas? E a gente faz um recorte por jovens, por exemplo. Dentre os jovens, hoje, autonomia, desafio e propósito são os 3 principais fatores que fazem ele se sentir motivado e continuar trabalhando, sendo produtivo no trabalho. Conquista e estabilidade estão em último lugar. Em último? Último. Olha que mudança. São 10 grandes drivers. Ô, Renata, eu acho que você que acompanha aí o mercado de trabalho há muito tempo, eu acho que você deve ter acompanhado que essa é uma mudança radical, né? Porque se a gente pensar no passado, as pessoas entravam nas empresas e buscavam realmente uma empresa para você passar a década ali, para você se aposentar nela, né? Você ficar 30, 40 anos, a geração dos nossos pais já era assim. Agora mudou radicalmente, né? O jovem hoje ele vai pulando, às vezes por um salário mais baixo, não é? Porque precisa de propósito. Se ele não encontra propósito, se ele não vê sentido naquele trabalho, naquela empresa, ele vai mudar. Isso é claro, a gente sabe. As pessoas hoje não têm mais, acho que como no passado, essa obrigação de querer ficar lá, em conseguir um bom emprego, eu vou ficar décadas naquele emprego. Não é mais assim. Hoje tem muita competição, tem muita oportunidade boa. Então, eles vão atrás de um lugar que eles vejam mais propósito, que eles tenham autonomia e se sintam, acho que, mais protagonistas e desafiados, né? Agora, deixa eu falar do lado da empresa, né? Porque a gente está falando do lado dos jovens. Qual é a maior demanda das empresas em relação aos profissionais? O que elas mais procuram hoje nas pessoas? Falam tanto de área de people, né? O RH hoje é o people, né? São as relações. O que elas procuram? Se eu puder responder em uma palavra, eu ia falar adaptabilidade. Por quê? A pandemia acho que veio provar para todo mundo que quem não se adapta, né, no cenário, nas mudanças ou no contexto que a gente vive, não tem sucesso, não tem como seguir em frente. Então, adaptabilidade, é claro, envolve outras competências, né? Flexibilidade, empatia, enfim, tem outros fatores dentro de adaptabilidade, mas se adaptar a diferentes contextos e saber lidar com imprevistos e com desafios, eu acho que hoje é o que mais se valoriza em qualquer cenário, em qualquer setor, em qualquer empresa. Renata, muito obrigado pela sua presença aqui no Business. Eu que agradeço, foi um prazer, Bruno. Até. Até mais, muito obrigada. A 99 vai lançar viagens de moto com a promessa de baratear as corridas em até 30%, de acordo com a empresa. Na última quinta-feira, a empresa brasileira anunciou que o serviço já tem até nome, é o 99 Moto. O cadastro para quem quer ser motociclista parceiro já está disponível e os usuários poderão acessar a opção a partir da próxima terça-feira, dia 11 de janeiro. A novidade estará disponível em 9 cidades brasileiras: Aracaju, Feira de Santana, Goiânia, Campo Grande, João Pessoa, Recife, Sorocaba, Sobral e Teresina. É uma espécie de teste, porque o objetivo é expandir o leque de cidades ao longo de 2022. O Uber anunciou que vai encerrar as operações de entrega de restaurantes, o Uber Eats, no Brasil. O último dia do serviço de delivery será 7 de março. O Uber informa que vai concentrar no serviço de entrega de supermercado por meio da Corner Shop, disponível em 100 cidades brasileiras. Focará também na Uber Flash, que é de entregas rápidas por motoristas do aplicativo, e também Uber Direct, de entregas de lojas diretamente aos clientes e no mesmo dia. Oficialmente, o Uber, gigante americana que revolucionou a mobilidade nas cidades no mundo, alegou que o cancelamento de seu braço de entregas de restaurantes se deve a uma decisão da companhia em centrar esforços na parceria com a startup chilena Corner Shop para entrega de itens de conveniência e mercado. Apesar dessa justificativa, a realidade é que o mercado de entregas de refeições tem poucos concorrentes no país, mas extremamente consolidados. O líder do mercado do setor é o iFood, fundada no Brasil em 2011, com 70% a 80% de participação. Na segunda colocação vem a colombiana Rappi, que agora, com a saída do Uber Eats, se transforma no maior concorrente do iFood no Brasil.
A XP anunciou acordo para a compra de 100% do Banco Modal, dono da plataforma Modal Mais. De acordo com a empresa, a plataforma de investimentos desenvolvida pelo Banco Modal ao longo dos últimos anos, com uma solução bancária completa, será reforçada pela integração com o ecossistema XP e contribuirá para acelerar a oferta de produtos do Banco XP. Em setembro de 2021, a XP e o Banco Modal tinham juntos 3 milhões e 800 mil clientes ativos, enquanto os 5 maiores bancos brasileiros somavam 457 milhões de clientes total com relação bancárias e 175 milhões de clientes com operações de crédito, sem excluir duplas contagens. Nos últimos 12 meses, em relação à receita líquida, a XP e o Banco Modal totalizaram 11 bilhões e 800 milhões de reais contra 427 bilhões de reais gerados pelos 5 maiores bancos do Brasil. As companhias aéreas estimam que podem retomar o nível pré-pandemia em março. O aumento de brasileiros nos aeroportos de norte a sul beneficiou o setor aéreo, duramente afetado nos últimos semestres. Segundo o levantamento da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, em dezembro houve 2.036 decolagens diárias, o que faz com que as empresas alcancem 85% da malha doméstica operada em março de 2020, antes da chegada da pandemia. A retomada no setor aéreo no Brasil deu sinal de melhora no meio de 2021, quando a malha saltou de 51% a 68% em julho. De acordo com o presidente da associação, Eduardo Sanovics, as empresas prevêem recuperação total em março ou abril de 2022, já daqui a pouco. O mês de dezembro de 2021 foi fundamental para essa previsão. E um mega negócio envolvendo direitos de reprodução de música foi fechado essa semana. A Warner Music adquiriu a coleção de David Bowie, um dos músicos mais influentes do século XX, morto em 2016. A gravadora não divulgou valores da transação, mas segundo pessoas envolvidas no acordo, a obra foi vendida por 250 milhões de dólares. A compra engloba os direitos de reprodução de 26 álbuns de estúdio do artista inglês, gravados em toda a carreira de 6 décadas, o que inclui hits como Life on Mars e Let's Dance. E por que catálogos como o de David Bowie têm se convertido em centenas de milhões de dólares? É simples. As obras musicais de um artista do porte de Bowie geram receitas por várias décadas. Let's Dance, por exemplo, pode ser ouvida no rádio, no streaming ou na cena de um filme. A venda da obra musical de Bowie nos primeiros dias de 2022 ocorre em meio a uma onda de negócios semelhantes entre estrelas planetárias da música. Em 2021, músicos como Bob Dylan e Bruce Springsteen venderam seus catálogos de composições. Aos 80 anos, Bob Dylan vendeu sua obra musical para a Universal Music por cerca de 300 milhões de dólares. Após a aquisição anunciada nessa semana, o CEO da Warner, Guy Moot, diz que está ansioso por desenvolver o legado de Bowie, este ser humano tão extraordinário. E por que faltam profissionais de tecnologia no mercado de trabalho? Eu conversei com o especialista Rafael Sanches, que explica a razão da sobra de vagas de emprego no setor. Acompanhe. Rafael, existe um fenômeno que tem aparentemente se agravado nos últimos tempos no mercado de trabalho no mundo. De um lado, a gente tem uma massa de desempregados muito grande, especialmente aqui no Brasil, são milhões deles. E por outro lado, faltam muitos profissionais qualificados para determinadas vagas, principalmente falando em termos de tecnologia. A gente, inclusive, aqui no Business, recebeu um CEO de uma instituição financeira dizendo que há centenas de vagas de tecnologia na empresa dele e ele não consegue preencher com profissionais qualificados. Como a gente pode mudar isso?
Esse é um cenário real, é uma situação que a gente tem hoje, e a tendência, se não acontecer nada diferente, é ela aumentar, esse número de vagas ociosas no mercado de trabalho aumentar. Para a gente conseguir mudar esse cenário, a gente tem que trabalhar várias ações, em particular em relação ao mundo da tecnologia. Empresas disponibilizarem capacitações para o mercado, gratuitas muitas vezes, para que as pessoas possam encontrar onde se capacitar, mas já existem muitas iniciativas dessas e muitas vezes elas são subaproveitadas. Ficam vagas ociosas até nos cursos que são oferecidos, porque as pessoas não têm acesso a todas essas informações. Então, um trabalho essencial para tudo isso, o que a gente está fazendo agora, é divulgar essa situação, divulgar que as pessoas que estão ociosas, as pessoas que querem fazer uma transição, o mercado de tecnologia, ele tem vaga em todos os setores. Rafael, quando a gente fala de mercado de tecnologia, né, eu imagino, é uma coisa muito ampla, né? Tecnologia. Queria que você focasse nas profissões que estão em alta e que vão estar, pode ser um palpite seu mesmo, porque as coisas vão evoluindo muito rápido, né? Profissões vão surgindo a todo momento, mas quais são as profissões que estão em alta e do futuro? Ok. Posições que existem vagas abertas nesse momento. Programadores, tanto da parte que aparece para as pessoas, a parte visual, como da parte que não aparece, então a parte de front e a parte de back. Profissionais para fazer teste. Os analistas que planejam toda a informação, todo o fluxo de informação que estão nos sites, que estão nos sistemas. As pessoas que trabalham antes disso, na criação dos projetos, design, UX, todas essas são vagas que existem hoje, agora. Novas tecnologias que estão surgindo também vão passar pelos mesmos desafios. Então, por exemplo, a gente tem todo um novo mercado se formando em torno de realidade virtual, em torno de realidade aumentada. Nasce um outro ecossistema de profissionais para trabalhar nessas novas indústrias. Então, tudo que surgir de tecnologia, a gente está vendo agora um monte de assuntos relacionados ao universo meta, ao metaverso. Tudo isso vai demandar uma série de novos profissionais. E tudo isso a gente está falando de centenas de milhares de pessoas para trabalhar nesses mercados. E como é que está o Brasil nisso? O Brasil está formando profissionais para essas áreas? A gente vê iniciativas em outros países, para variar, sempre os Estados Unidos à frente, formando. Sabe essa dificuldade que existe no mercado de trabalho, inclusive americano. Mas como é que o Brasil está se preparando para essa falta de profissionais em tecnologia? Existem várias iniciativas, algumas públicas, muitas delas são públicas, são gratuitas, que as pessoas podem fazer acessando o YouTube, podem procurar cursos presenciais, inclusive. Aqui em São Paulo tem alguns cursos presenciais, tem algumas empresas em outros locais do Brasil, mas posso citar até uma, Let's Code, que ela dá a formação e a pessoa só vai pagar o curso depois que ele estiver trabalhando com um salário de acima de R$3.000. Então, existem oportunidades para isso. E os grandes players do mercado têm oferecido cursos gratuitos também para formar profissionais nas suas tecnologias. E as pessoas, ao terminar aqueles cursos, pelo próprio desempenho que tem durante o curso, muitos deles já são contratados, inclusive. Você tem contato, Rafael, com muitas empresas, né? Até pelo trabalho que você está mais de 2 décadas aí focado na questão da educação e na questão da formação também, né? Eu gostaria de saber o que você tem visto nas empresas sobre a demanda de um líder, sobre liderança. O que você tem visto, o que elas têm buscado, quais as características que elas mais procuram? O tema liderança é um tema muito importante para qualquer empresa. E nesses anos que eu tenho trabalhado nessa área, está claro para mim
que não existe uma característica de líder que funciona para todas as empresas. Porque se você tirar um determinado líder que tem um excelente desempenho numa empresa, com a equipe dele, e levar eventualmente para outro lugar, uma outra empresa que tem uma outra cultura, outras políticas, aquela liderança não necessariamente ela vai ser bem sucedida. Então, a liderança tem alguns temas que são essenciais, fazem parte do contexto de ser líder, mas o conjunto de competências que esse líder precisa ter varia um pouquinho de uma empresa para outra. Quer dizer, um excelente líder numa empresa pode virar um bom líder ou um líder mediano numa outra. Exato. A gente tem que lembrar que assim, as lideranças, elas executam muito daquilo que está no objetivo da empresa, que está na missão da empresa, e isso acontece conforme a cultura da empresa, conforme a política. Então, o que é a cultura? A cultura são as regras visíveis e invisíveis que fazem alguém ser promovido, que fazem alguém ser demitido. Então, uma empresa que tem um discurso de inovação e que não permite o erro, na verdade ela tem um discurso, mas as ações no dia a dia, a cultura real da empresa não incentiva a inovação. Não existe inovação sem erro. O erro faz parte do processo de descoberta. Então, trazendo isso para o contexto de liderança, o líder para esse mundo que a gente está olhando para frente, é essencial que ele empodere os seus liderados, que ele fomente a autonomia da equipe, que ele desperte nas pessoas que fazem parte da equipe um pensamento crítico, a proatividade de resolver o problema, que consiga olhar para aquilo que tem que fazer e busque por si essas coisas. Isso em outras empresas, vamos falar de um formato mais tradicional, já não é tão bem visto, né? Às vezes as empresas querem pessoas que simplesmente sigam ordens. Então, o líder, ele tem que entender qual é a cultura da empresa que ele está. E a partir disso, fazer um trabalho com a sua equipe. Mas, de uma forma geral, o líder tem que servir. O líder tem que ajudar a resolver os problemas da equipe. Então, como que ele aumenta a entrega da equipe? O que está atrapalhando cada um? O que as pessoas estão esquecendo de olhar? Então, ele tem que atuar batendo tambor, ajudando a ter ritmo naquele desenvolvimento. Rafael, muito obrigado pela sua presença no Business. Agradeço, é um prazer, estou sempre à disposição. E o Business de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. A gente volta no outro sábado com todas as notícias e entrevistas da área de negócios no Brasil e no mundo. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.